Olá, aqui é o Ratorujo e hoje eu estou por trás do RPG. No episódio de hoje eu vou falar de alguns assuntos que normalmente são tanto quanto comuns no RPG. Vou falar de raças e classes. Mas eu não vou falar tão bem assim sobre raças e classes. Eu quero muito abordar aqui a falta de criatividade envolvendo raças e classes em muitos RPGs e como você pode burlar isso ao criar o seu joguinho. Então, sem muitas enrolações, vamos direto com isso. Se fosse uma outra série, teria uma abertura aqui, mas eu não fiz uma abertura para essa série. Enfim, eu comecei aqui com Velha História da Fogueira, mas talvez não tenha sido uma boa ideia, porque eu vou falar de algumas coisas que talvez não se encaixe muito bem, porque ele também usa o sistema que eu acho. Não é que eu acho ruim ou pouco criativo, é só que é muito comum, sabe? É um tropo. É o seguinte: quando você pensa em RPG e você vai falar de raças em RPG, você sempre vê aqueles conceitos: humano, elfo, anão, halfling ou pequenino, orc. E quase todo RPG tem essas raças, principalmente os de fantasia medieval, né? Os de outras temáticas têm outras raças, outras ambientações diferentes, são um pouco mais variados. Mas a maioria, grande esmagadora dos RPGs de fantasia medieval utiliza esse leque de raças. É bacana porque isso fica mais fácil para os jogadores entenderem, porque já está no conhecimento público, né? No conhecimento normal de todo mundo. Mas é pouco criativo, né? Tipo, se você parar pra olhar cada uma dessas raças individualmente, tirando o orc, ou até colocando o orc mesmo, elas ainda parecem muito uma raça só, apenas variações da mesma raça. Tipo, um elfo é um humano de orelha pontuda, um anão é um humano baixo e forte, um halfling é um humano baixo de pé peludo. Sabe? E um orc seria um humano. Esse é um pouco mais diferente, esse eu admito. Esse é um humano meio goblinoide, então ele é um pouco mais verde. Alguns daquelas presas gigantes. Ele já tem uma diferença visual um pouco maior do que as outras três. Quatro. As outras quatro. Então, isso faz com que as opções sejam visuais ou interpretativas, sejam mais baseadas pelos atributos que essas raças vão te dar do que pela raça em si, digamos assim. Vamos pegar um jogo de RPG de fantasia urbana, de ficção urbana, Vampira Máscara. Você não tem raça, você tem os clãs. De forma geral, são todos humanos. Mas os clãs todos têm uma história por trás, uma metodologia, um diferencial que faz você escolher esse clã ao invés daquele. Além, lógico, das habilidades de cada um. Eu ainda acho. Eu gosto disso, nesse quesito, mas de fantasia medieval, ele é muito reutilizado. Posso dar o exemplo do Dracandi, o meu RPG de fantasia medieval. Eu tenho 4 raças, basicamente, no Dracandi, inicialmente. Né? Eu ainda não aprofundei muito elas, talvez eu faça algum material extra dando um enfoque maior sobre os povos de Dracandi, talvez, não sei. Se dizer se você quiser, eu faço. Mas basicamente são o seguinte: nós temos o povo comum, né, que seriam os humanos, temos os Elvar, os elfos do meu universo. Eles são elfos arborícolas, eles têm cauda, essa é uma coisa interessante, uma cauda um pouco inspirada em alguns mamíferos. Ela não é uma cauda totalmente funcional, ela é parecida um pouco com a cauda dos Na'vi do Avatar. Uma outra coisa parecida com os Na'vi também é que seria que os elfos eles têm os joelhos dobram para trás, né, tipo cotovelos. E uma coisa que eu me inspirei muito em Dragon Age é que o nariz do elfo ele parece reto aqui, tipo, você não tem essa curva do nariz, a ponta do nariz é direto aqui da testa. E lógico, as orelhas pontudas, que é o que classifica como elfo. Sem contar que os elfos nesse universo eles são bem mais peludos, né, até mesmo que um humano. Eles têm pelos nos braços, nas pernas, na cauda, sabe, tufos de pelos, porque eles são arborícolas e eles ficam em ambientes mais frios, né, as regiões de Norcan. Outro povo são os Draconatos, né, que de forma geral eles são meio dragões, né, então eles são homens lagarto, povo sáureo, né, lagarto. E dentro dos Draconatos tem várias variações, assim como dentro dos elfos você tem várias variações. Como você tem uns elfos mais do oceano, que eles têm escamas no corpo, barbatanas. Os Draconatos você tem os do deserto, que tem quase que uma couraça pesada, assim, de escamas bem duras. Mas você também tem outros que tem escamas mais lisas, são os mais nobres e tal. Outros draconatos que são mais parecidos com serpentes, tem aqueles que têm a capacidade de cuspir veneno. Então as raças elas são bem distintas, sabe? Bem delimitadas. E de cabeça eu tô tentando lembrar todas as raças de Dracandi de cabeça. É o que é estranho porque eu tô com o computador aqui na minha frente, eu poderia simplesmente abrir o documento, né, do Dracandi e conferir, mas eu
Não sei onde eu coloquei, eu teria que ir no Drive. Enfim. Isso é que abrange na parte de raças. Agora na parte de classes, eu teria muito mais pra falar também. Só um segundo. Tome água. Hidratação é muito importante. Ainda mais no frio, que a gente esquece de tomar água porque tá muito gelado. Mas é o seguinte. De forma geral, RPGs com temática de fantasia medieval utilizam classes bem semelhantes. Pessoalmente, no Drakandi eu fiz 6 classes porque ele usa um D6, então você poderia rolar um D6. Mas na minha cabeça eu tenho uma base de 9 classes. Quase que eu faço 8 aqui, tá? 9 classes. Divididas em 3 tipos, sendo que cada tipo tem uma classe base e as outras 2 classes são misturas entre os tipos. Os tipos são combatente, especialista e conjurador. Combatente tem como classe principal o guerreiro. Ele é a antítese do combatente, ele é o cara que é feito para bater. É o cara que tem armadura, o cara que usa armas, que tem conhecimento tático de batalha. Ele é o combatente perfeito. O especialista perfeito, combatente é focado em combate, diz o nome. Especialista é focado em especialidades, em habilidades, em fazer coisas diferentes. O ladrão é o símbolo dos especialistas, porque ele desarma armadilhas, ele mexe, ele se move de forma furtiva, ele destranca portas e tal, ele lida com pessoas, ele tem aquela manha das ruas, ele tem o conhecimento das sombras, e ele utiliza vários tipos de apetrechos e equipamentos e pecinhas e ferramentas. Então essa é a parte dos especialistas. E no conjurador, o conjurador símbolo é o mago, que é aquele que estuda os conhecimentos da magia arcânica, né? Dos elementos e dos outros mundos e outros planos e para mexer com a parte mística, a parte mágica da coisa, simplificando. Agora, o que seria uma combinação de um combatente com um especialista, sendo que ele é mais combatente do que especialista, que seria na mesma linha do guerreiro? Nós teríamos o bárbaro. O bárbaro, ele é um guerreiro especialista. Ele é muito focado em combate, porém ele tem conhecimentos de sobrevivência. Ele consegue utilizar equipamentos para armar fogueiras, ele tem uma... Aqui eu sempre dou a ideia do bárbaro ser um guerreiro tribal. E ele tem essa conexão com animais e com espíritos, mas mais pro lado da selva mesmo. Essa é a minha ideia de um bárbaro. E o que seria um combatente conjurador? Essa é fácil, essa tá desde o primeiro AD&D, o clérigo, mais especificamente o que chamam de paladino. Eu tenho um problema gigante com o clérigo do D&D, porque o que separa um clérigo de um paladino? O clérigo da forja usa arma pesada, usa martelo de 2 mãos, e qual a diferença disso para um paladino? Na boa, sobre D&D eu quero fazer um vídeo inteiro falando mal e bem também do D&D, assim como de outros sistemas de RPG, como Vampiro, como 3DT, que eu tenho bastante coisa aqui, várias coisas assim. Se vocês querem um vídeo exclusivo de D&D, eu falando, voltando os pontos ruins e negativos, deixe nos comentários, que eu respondo todos os comentários e faço um vídeo sobre isso. Enfim, seria o clérigo. O clérigo, ele utiliza armamentos pesados e tal, ele é a força motriz de combate da igreja. Então ele usa a magia, ele tem conhecimentos arcanos, porém voltados na área divina, divinação, religião. Ele canaliza o poder da divindade dele e ele também utiliza isso para o combate, por isso que é um combatente. Agora vamos para a classe dos especialistas. Fazendo o oposto, o que seria um combatente que ele é mais especialista do que combatente? Aí é a minha classe favorita em RPG, o caçador. O caçador ele usa arco e flecha, usa espada curta, usa 2 machados, usa machadinha, ele usa várias armas, vários equipamentos, mas ele também usa armadilhas, ele também usa conhecimentos da floresta, ele usa conhecimentos de um meio diferente, ele usa vários apetrechos, vários kits, né? Kit de fazer fogueira, ele pode usar kit de arrombamento. Então, o caçador, ele é o meio termo entre especialista e combatente, mas mais voltado para o lado do especialista. E eu gosto muito disso. E o que seria um especialista conjurador? Essa é a classe que todo mundo ama ou odeia e que tem todo RPG, que seria o bardo. Ele é um especialista social. Ele sabe com quem falar, como falar, com quem portar. Eu sempre consigo imaginar um bardo sendo mais discreto, se misturando na multidão, sumindo, executando coisas
coisas sombrias no meio da sociedade. Mas, além disso, ele conhece a magia e ele transforma essa magia através da sua música, através da sua arte, de forma geral. Dá pra ter um bardo que ele utiliza, ao invés de música, pintura para expressar sua arte. É interessante pensar dessa forma. Agora, vamos para a linha dos conjuradores. O que seria um conjurador especialista? Muito simples, seria um druida. Ele tem toda a conexão com a floresta, ele tem todo o uso de equipamentos como estilingue, ele pode usar lança até. Ele tem essa ideia de utilização de equipamentos, mas ele tem o uso da magia da natureza, junto com tudo. Então, para minha visão, seria um druida que seria um conjurador especialista. Um conjurador combatente, aqui encaixaria um paladino ou um sacerdote. Mas eu gosto de colocar aqui um espadachim elemental. Seria tipo o The Witcher, né? O bruxeiro. Mas eu não gosto muito da forma com que funciona o The Witcher. A minha ideia seria um espadachim, né? Um guerreiro, que ele usa armadura leve, usa espada, que ele usa magia com a sua espada, né? Ele banha a espada em fogo para bater os inimigos. Ele cria uma sombra da lâmina, que depois que você bate, a sua sombra também cria um golpe. Ele usa magia para criar uma imagem ilusória dele, para se transportar. Ele utiliza magia com correntes para prender o inimigo no meio de um duelo. Seria um duelista mágico, sabe? É uma classe que eu não teria um nome correto para ele, mas eu gosto muito de imaginar essa classe perfeita entre conjurador e combatente, sendo mais conjurador. E esses são os arquétipos de classe em um universo de fantasia medieval, como eu vejo e como se encaixaria muito bem. Diferente das raças, classes eu não tenho muita birra, não. A raça eu tenho realmente birra com aquelas 4 raças que, pra mim, é a mesma coisa. Sei lá. Pra mim, humano, elfo, anão e halfling é a mesma coisa. São variações da mesma raça, entendeu? É assim que seria. Ao meu ver. Não é um vídeo muito longo, é só a minha opinião. E com certeza, cara, eu quero muito saber a resposta de vocês, a opinião de vocês sobre isso que eu tô falando. Deixa os comentários, eu vou responder todos os comentários. E no demais é isso, né? Até o próximo vídeo nesse mesmo canal.